Não erre na hora de comprar um vinho argentino, pessoal! Salve, confrades e consoros, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos! Eu hoje estou continuando a falar das características dos vinhedos e dos vinhos produzidos pelos nossos irmãos argentinos, e vou dar uma especial atenção às classificações legais, o que diz a legislação argentina dos vinhos produzidos no solo pobre, irrigado pelas águas que provém da Cordilheira dos Andes por aqueles canais que foram construídos pelos nativos. Vou mostrar para vocês uma classificação de uma pirâmide que existe lá na Argentina, que é a parte legal. Então vou falar para vocês isso para que você não cometa erros na hora de comprar o seu vinho nas vinotecas e nos mercados argentinos, especialmente para nós aqui em Bernardo de Irigoyen, perto de Dionísio Cerqueira de Barracão, na província de Misiones, na Argentina. Além disso, eu falo sobre algumas características do terroir, do terruño, que eles chamam de terruño, dos vinhedos e vinhos elaborados principalmente lá em Mendoza, essa região que é a maior produtora de vinhos do país dos hermanos, e sabemos que, obviamente, a Argentina é campeã mundial de futebol 2023 e também é campeã de produção de uvas das Américas. O Chile ficou para trás, minha gente. Eu vou falando para vocês e vou pegando, mostrando aqui os vinhos que representam essas características que eu estarei falando para vocês. Então assista aí mais esta aula de vinhos argentinos, pessoal. Assiste aí, pessoal! Então, como eu disse para vocês, estes vinhos argentinos, a legislação argentina, ela segue uma pirâmide. Obviamente, a pirâmide é mais larga embaixo, vai diminuindo até chegar no topo dessa formação triangular. E essa classificação nós precisamos conhecer para na hora que nós formos comprar os nossos vinhos e para evitar comprar vinhos de baixa qualidade, como sendo de alta gama, como sendo um vinho premium. A pirâmide que eles têm é a seguinte: eu vou mostrar para vocês o desenho e vou mostrando a classificação passo por passo. Na base nós encontramos os vinhos sem designação nenhuma, que é autorizado pelo governo argentino o uso tanto das uvas de mesa como uvas finas. Uvas finas são as uvas europeias, as vitiviníferas, não sendo obrigatório constar esta informação nos seus rótulos. Então esta é a base da pirâmide dos vinhos produzidos lá pelos hermanos argentinos. E claro, a gente vai subindo mais um degrau nesta pirâmide. Daí nós encontramos as indicações de procedência, as IPs. Essas IPs ele melhora um pouco a qualidade, mas a legislação ainda permite que os produtores utilizem as uvas americanas, as chamadas uvas de mesa, não sendo obrigatório o uso somente de uvas finas, as europeias. O diferencial é a obrigação por legislação do uso de 80% das uvas de uma determinada área, a IP, legalizada e controlada por uma denominação que mostra a todos os consumidores a procedência do vinho que ele está degustando. Pelo menos isso é que você tem garantido, pelo menos essa garantia você tem. A diferença é que existe uma obrigação de estar contido no rótulo esta informação aqui, colocar o termo IP, certo, pessoal? Avançando mais para o topo da pirâmide, chegamos à terceira classificação, que são as IGs, indicação geográfica, que garante que os vinhos foram elaborados com 100% das uvas da espécie fina, da espécie vitivinífera, ou de uvas que são de origem europeia. E nas IGs não existe essa obrigatoriedade de se colocar esta informação nos rótulos como nas IPs, mas aparecem como sendo produzidos numa determinada região da Argentina. Aqui diz, ó, Mendoza. Um exemplo clássico é a IG, que eu já falei para vocês, de Mendoza, que normalmente não aparece essa indicação nos rótulos. Porém, os produtores produzem seus vinhos seguindo as regras
da IG, somente com uvas finas. Eu estou salientando uvas finas, as vites viníferas, as europeias, com uvas plantadas 100% na área demarcada. Pode-se encontrar mais de 100 IGs no país dos irmãos. No Brasil temos somente meia dúzia. E olha lá, não tem tudo isso não. Então agora a gente vai para o topo da pirâmide, que é mais rígida, com um número de exigências muito mais específicas, como eles têm que controlar a produtividade dos vinhedos, a demarcação do território atrelado a uma sub-região que eles chamam de DOC, denominação de origem controlada. Então, ó, tô mostrando aqui um vinho Norton, que tá escrito aqui, ó, DOC, denominação de origem controlada. Na Argentina temos apenas duas DOC, a Luján de Cuyo e em San Rafael. A DOC é obrigatório aparecer esta informação na garrafa, no rótulo. Como as regras são as mais rigorosas, muito dificilmente vamos encontrar um vinho ruim sendo elaborado em uma DOC, certo? E obviamente eu tenho que mostrar para vocês alguns vinhos de primeira linha, vinhos Prime, como esses vinhos da vinícola Rutini. E é óbvio, a cereja do bolo que eu tenho que mostrar para vocês é o DV Catena, da vinícola Catena Zapata, que tem vinhos de excelente qualidade e que, se você adquirir, não vai se arrepender pela qualidade desses vinhos Prime de alta gama lá de Mendoza. Mas existem algumas outras determinações que encontramos nos vinhos argentinos, tais como Roble, que significa carvalho em espanhol e pode significar que teve um tratamento com madeira, mas não significa que passou por barrica de carvalho, por barrica de madeira. Uai, como assim, professor? Claro, os produtores podem ter colocado chips de madeira por um determinado tempo misturado ao seu vinho, mas não existe obrigação se foi chip ou se foi barrica. Não aparece a palavra barrica neste vinho. Olha ali, ó, Roble. Muito provavelmente esse vinho que eu mostrei para vocês foram com chips de carvalho, que não faz muita diferença no sabor deste vinho. Só para dizer que tem um diferencial na elaboração desse vinho, mas não se percebe quase nada desse sabor de barrica. Agora, se o produtor colocou a palavra barrica, aí o vinho foi tratado com madeira, certamente passou por uma barrica de carvalho, como é o caso, é óbvio, destes dois vinhos aqui, o Rutini e o DV Catena. Esses aqui dizem barrica de carvalho, 18 meses, 12 meses de barrica. Mas tem alguns termos mais que não são muito mais triviais nos rótulos, como a palavra reserva, esse Los Haroldos reserva, que significa que o vinho tem que estar no produtor sendo tratado e conservado 12 meses, se ele for vinho tinto, antes de ser colocado à venda no mercado consumidor. E se ele for vinho branco ou vinho rosé, pelo menos 6 meses na cava, lá na bodega, lá na vinícola, lá com o produtor. E aqueles vinhos que têm a expressão reservado, isso não significa absolutamente nada. São vinhos de entrada das vinícolas. Não passou por barrica de carvalho, é só para dar uma enrolada, para tentar enganar o consumidor, dizendo que esse vinho é um vinho de mais qualidade. Reservado, o único bom é da Conchetoro, que é uma marca registrada. Já a palavra Gran Reserva é obrigatório estagiar na vinícola esse vinho durante 18 meses, se for um vinho tinto, e durante 12 meses, se for um vinho branco ou um vinho rosé. O detalhe é que esses estágios não são necessariamente, a lei não diz que tem que ser em barrica de carvalho. É o tempo total que a lei indica que tenha que ficar no produtor. Não existe obrigação nem de ter ficado nesta barrica de carvalho, pode ter ficado lá descansando, até mesmo nas garrafas, mas o vinho ganha uma certa maturidade e chega mais pronto para ser consumido pelo mercado. Então, pessoal, eu mostrei para vocês as principais inscrições que podem estar gravadas nas garrafas dos vinhos dos hermanos argentinos, mas ainda precisa conhecer alguns aspectos dos vinhedos
dos hermanos, em um dos aspectos importantes, se chama ventosonda. Esse ventosonda que começa no Chile, no Oceano Pacífico, sobre a Cordilheira dos Andes, e quando ele está descendo a cordilheira para o lado argentino, ele perde toda a umidade que fica ali no topo da cordilheira. Lá no topo é mais úmido, obviamente fica lá do lado chileno. Quando este vento sonda, ele chega nos vinhedos argentinos, ele está quente e extremamente seco, gerando um clima seco e num solo pobre, mas drenado e seco também. Então a umidade estaciona nessa cordilheira dos Andes e não passa para o lado argentino, gerando, pasmem, 3.000 horas de exposição solar por ano, banhando o terroir argentino. Isso aí é muito sol. Como o solo é pobre, a água é absorvida facilmente por este solo e as uvas não gostam de muita água, mas os produtores, eles realizam a irrigação com as águas do degelo dos Andes, que é farta, que não falta nunca e que corre por canais que eu já falei, que foram construídos pelos indígenas há séculos, que a gente vê nas ruas, nas cages de Mendoza. Dá pra ver, você caminha pelas ruas e você vê aqueles córregos, aqueles canais e aquela água límpida correndo pelas ruas, pelas cages de Mendoza. Sabemos que na região de Mendoza, o local que mais se destaca na produção do vinho de alta gama é o Vale de Uco, por estar mais alto na cordilheira, sendo impactado por maior tempo de irradiação solar e menor temperatura durante a noite, o qual preserva aquela acidez legal da uva, não fica enjoativo, preservando então aquele frescor nos frutos. Já de dia, a irradiação solar é bastante forte e os vinhedos recebem durante o dia, lembra-se que eu falei da maior altitude dos vinhedos no Vale de Uco, faz com que as uvas desenvolvam bastante açúcar, fiquem bastante doce, e o açúcar, ou o vinho vai ficar mais doce ou mais alcoólico. No resumo de tudo isso, teremos vinhos com teor alcoólico elevado, maior grau de frescor e aquela acidez da noite, porque tem uma amplitude térmica muito grande, mais de 15 graus a diferença da temperatura de dia para a noite, e isso é que precisa para as uvas resultarem numa qualidade muito boa, e os taninos ali no Vale de Uco ficam mais adstringentes. Resumindo tudo, estes vinhos vão ser vinhos de guarda. Continuando em Mendoza, mas falando de outros vales que estão localizados mais abaixo do que o Vale de Uco, nestes vales nós temos exatamente o contrário do que eu falei lá do Vale de Uco. Eles se localizam em altitudes menores, com menos irradiação solar, desenvolvendo nos frutos menor grau de açúcares, mas vamos sentir mais calor, mais distante do topo da cordilheira, sem o vento gelado que vem do cume, que aveluda, que amacia os taninos e ao mesmo tempo perde um pouco desse frescor e da acidez, resultando em vinhos mais carnudos e mais mastigáveis. Assim são as uvas e os vinhos produzidos no pé da cordilheira, se comparado com os vinhos lá mais para cima do Vale de Uco. Muito bem, amigos e amigas do mundo dos vinhos, eu espero ter construído uma gama de conhecimentos neste vídeo que facilitará todos na hora de escolher os seus vinhos produzidos pelos hermanos, especialmente nos terroirs que eu falei de Mendoza, de Vale de Uco. Vamos comprar os nossos vinhos aqui. Quem mora próximo, Bernardo de Irigoyen, província de Misiones, na Argentina. Obrigado, pessoal, por assistir os meus vídeos e se inscreva aí no meu canal, acione o sininho para continuar recebendo os meus conhecimentos que irão me ajudar na introdução e no desenvolvimento deste mundo de Baco. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.